Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Muito obrigado, muito agradecido a você que está chegando mais uma vez aqui no canal. Muito feliz pela sua visita. Hoje eu quero falar um pouco para vocês, por que os contatados afinal têm que contar as suas histórias? Compartilhar, né, as suas histórias relacionadas à abdução, vida extraterrestre, aos contatos, né? Vou falar um pouco sobre isso aqui no canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o ufólogo Renato Mota, aqui você encontra ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade e os conhecimentos da transição planetária, tá bom? Pode ser um colaborador do canal através do PicPay, na descrição tem como você proceder, ajudar o canal a crescer cada vez mais, melhorarmos os nossos equipamentos. Também o curso de ufologia online, totalmente gratuito, módulo 1, nível 1. Basta clicar no link da descrição desse vídeo e você vai saber como fazer o curso módulo 1 do nível 1 do curso de ufologia online. Então aproveite e já faça aí o curso, tá bom? Quero falar então a respeito disso para vocês. Primeiro eu vou ler a matéria e nós vamos conversando a respeito disso, tá bom? Rebecca Hoffman tem tido contato com OVNIs desde os 7 anos de idade. Como uma contatada por ETs, ela tem estado a par das informações que a maioria de nós apenas sonha. Rebecca falou durante o Aliens Revelate Live. Ela recebeu uma resposta incrível de telespectadores, especialmente aqueles contatados de OVNIs que ainda não se apresentaram e nem contaram a sua história. A mensagem de Rebecca é forte, após décadas de contato com seres extraterrestres. Ela diz que o melhor caminho a seguir para quem já experimentou o contato é apresentar e compartilhar as suas histórias. E por que ela acha isso? Nos últimos anos, o surgimento de contatados aumentou significativamente. Não foi há muito tempo, quando qualquer tipo de encontro com ETs, seja malévolos ou seja benevolentes, era recebido com extremo ceticismo, ou até mesmo, né, ridicularização, né? E as pessoas, tanto os céticos quanto o público em geral, geralmente ficavam encantados em zombar daqueles que eram corajosos o suficiente para contar a sua história. Até pouco tempo atrás, né, as pessoas que eram contatadas, que se dizem contatadas, que têm contato com seres extraterrestres, evitavam de falar no assunto, né? Porque as pessoas ridicularizavam, faziam piadinha, ou seja, não acrescentava em nada ao invés de ajudar. Até como eu já falei aqui a respeito das abduções, até foi no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista a respeito das abduções. Será que elas pararam? As abduções traumáticas? O que aconteceu? Onde estão os ETs? Falei isso sobre a live no vídeo de ontem, então assista se você não assistiu. Vai estar na miniatura, nos cards no final. Eu mesmo passei por isso por muito tempo. Eu guardei tudo que acontecia comigo por muito tempo. Eu tentei falar até para as pessoas próximas em relação ao contato com seres extraterrestres, abduções. E olha, não foi nada fácil. Até mesmo dentro da ufologia, com pessoas que são ufólogos também, aí, renomados até no Brasil, cheguei a, infelizmente, ter experiência no sentido de não, nem eu mesmo dar importância em ouvir os meus relatos e as coisas que tinham acontecido comigo, tanto com avistamento de OVNIs, como relacionado a seres extraterrestres também. Então eu sei como é complicado isso, como a Rebecca conversou a respeito disso, porque o ceticismo já é complicado em relação a isso. Aí as pessoas, fora os que têm medo, né? De acordo com a crença religiosa que a pessoa tem, aí se você fala que tem contato com um ser extraterrestre, com roupa tudo escura e de preto, olhos grandes, cabeça oval, as pessoas, dependendo da crença, vai falar, é o demônio, meu Deus do céu, você está vendo demônio, você está endemoniado, aí você tem que passar por uma sessão de exorcismo. Então eu sei como é que é complicado isso, nós falarmos sobre esse assunto. Nós, que eu digo, porque eu sou uma pessoa que eu sou contatada, eu tenho contato com seres extraterrestres muito tempo, olha, relutei muito em falar. Eu cheguei a receber proposta de programa de televisão famoso aí, para falar a respeito das minhas experiências, e eu recusei. Hoje em dia, talvez eu até aceitaria, viu? Não para me aparecer, não.
nesse sentido não, mas eu digo de passar a minha experiência para outras pessoas, porque eu sei que pessoas podem estar e estão, né, passando. Deixa eu só um pouco mais para trás para apoiar aqui na parede um pouco. Isso. Aí, começa a doer as costas aqui. Então eu sei como que é a respeito disso, você ter que guardar para você as suas experiências. E num programa de televisão, por exemplo, é um grande gancho para isso. Só que tem por outro lado, né? Não é também qualquer programa de televisão que daria para participar, né? Como eu já tive essa experiência em programa de rádio, participar e a pessoa tentar ridicularizar, tentar cutucar, tentar pegar uma brecha ali, entendeu? Então eu sei como é complicado isso. Hoje em dia, depois de anos de experiência e agora dentro da mídia, no canal no YouTube, os conhecimentos, diversas entrevistas, muito estudo que eu tenho feito a respeito disso, muitas pessoas que eu conheci que também passam por isso e conheço que passam por experiências assim, hoje em dia eu me vejo muito mais preparado para participar de determinados programas de TV, programas de rádio, falando sobre isso, até mesmo sobre as minhas experiências. Eu vejo, por exemplo, que pelo menos, eu já cheguei a falar para terapeuta a respeito das minhas abduções, e ela acompanha tudo isso, ela entende o que eu passo, porque ela vê que realmente é algo que mexeu comigo, que mexe, não é algo da minha mente. Na verdade, assim, ainda mexe, mas não mexe tanto, assim. Como eu falei no outro vídeo, as primeiras abduções comigo também foram muito traumáticas. Foram abduções físicas mesmo, que eu voltava às vezes com marca no corpo, determinadas partes do corpo vermelhas. Cheguei a voltar sim com arranhados. Então eu sei como é que é isso, porque pra mim, em 2 anos que eu era abduzido, aí, olha, cada 5, 10 dias acontecia uma abdução comigo. E foram abduções traumáticas, tanto que foi traumáticas que nessa época que eu desenvolvi síndrome do pânico. Foi nessa época que eu desenvolvi síndrome do pânico. Porque as abduções aconteciam com tanta intensidade, e era assim, quando dava 3 dias antes, 2 dias antes, assim, eu já sentia que ia acontecer, eu começava a sentir a presença. Não entendia que era a presença daqueles seres, mas eu já sentia a presença. Aí era batata, 3 dias, 5 dias depois, já estava de novo, eu deitado, meu quarto ficava todo azulado, eu não via os seres eu vi, no início da abdução eu vi uma vez, mas depois, quando as abduções não foram mais essas tão intensas, eu continuei a vê-los, mas agora eu não tenho mais esse choque tão grande assim, vamos dizer assim. Então, mexeu muito comigo. Hoje em dia não, graças a Deus, hoje em dia eu já trato isso daí, procuro tratar muito bem isso. Trabalho, que a gente tem que trabalhar, que eu digo assim, trabalhar o nosso interno, que tem que trabalhar muito com isso. Se vocês imaginem, olha quanta coisa eu tive que lidar com isso, tive que lidar com fenômenos envolvendo pessoas desencarnadas que eu via. Então, olha quanta coisa eu passei. E eu não tinha para quem falar das minhas experiências. Para quem que eu ia falar das minhas experiências? Tentei falar, mas as pessoas nem davam crédito. Minha família preferia que eu fosse, de repente, no psiquiatra para tomar remédio do que no psicólogo. Não que não seja importante. Lógico, os dois são importantes, mas o psiquiatra ele trata, lógico, a parte física. Tem determinado momento que você tem que tratar assim, a parte física. Mas o psicólogo ele trata o quê? A parte emocional, o trauma, aquilo que te incomodou, que te incomoda. Então, o trauma da abdução para mim, na minha experiência, no início, foi sim, muito traumático, sim. Não foi fácil. Eu falo para vocês que não foi fácil, que olha, foi muito intenso. Acontecia direto, como eu falei para vocês, e acontecia lapsos de tempo comigo. Teve o caso, por exemplo, que eu olhei no relógio tentando dormir, era 1h10 da manhã, e de novo, o processo, o quarto fica todo azulado, aquela energia no meu corpo, não consigo me mexer, não conseguia falar. E parecia que para mim durou 30 segundos aquilo, 25 segundos, 30 segundos. E isso foram abduções conscientes, tá? Físicas. Não sei o que aconteceu. Para mim parecia 25, 30 segundos. Mas cheguei a olhar nessa situação, foram 2 vezes que aconteceu nesse sentido. Olhei, eram 5h20 da manhã.
foram para mim 25 segundos, 30 segundos, mas passou aí praticamente 3 horas, né? Então olha para vocês verem como foi muito traumático. Eu nunca fiz uma hipnose regressiva, não sei o que aconteceu nessas situações, ou em outras situações envolvendo abduções, não sei o que pode ter acontecido comigo, sinceramente não sei falar para vocês. Mas que foi traumático, que mexeu muito comigo, foi. Então, eu acho, vou continuar finalizando aqui a matéria, mas falando dentro da matéria, vamos debatendo sobre isso, legal falar sobre esse assunto, que um dos motivos seria esse, de compartilhar. Por quê? Porque tem outras pessoas que passam pela mesma situação. Tem pessoas que são abduzidas, algumas têm ciência disso, algumas não têm ciência. E muitas pessoas que não têm ciência disso acabam desenvolvendo traumas, como síndrome do pânico, ansiedade, até mesmo depressão, relacionados a esses processos dos traumas mais intensos e físicos, né, que mexeram muito mais com a pessoa, atrás que eu digo, há um tempo atrás, décadas atrás, anos atrás, e hoje em dia as pessoas carregam ainda, né, esses traumas, porque nunca buscaram um tratamento, uma ajuda, e não sabem que tudo isso que ela está passando hoje está relacionado à abdução extraterrestre. Falo isso, repito, por experiência própria, porque se eu não tivesse buscado ajuda terapêutica, eu não sei o que teria sido, assim, no sentido de como teria sido a minha vida no dia a dia, né? Então, não sei dizer para vocês como seria sido a minha vida se eu não tivesse buscado essa ajuda. De repente, eu ficasse aí dependente de remédios, de repente, sempre com esse medo do que ia acontecer, sem entender o porquê que acontece isso comigo. Tem pessoas que, nossa, Deus me livre, acabam fazendo coisas mais drásticas, né? Com a própria vida. E por quê? Porque a pessoa não entende. Eu acho que os governos militares têm logo que admitir logo que seres extraterrestres nos visitam, que pessoas são abduzidas, sim, para começarmos a estudar esse processo de abdução como algo também de saúde pública. Saúde pública, por que eu digo? Porque mexe assim com o psicológico das pessoas. Hoje em dia, houve uma mudança na abdução, porque ela é meio camuflada em forma de sonho. As abduções são feitas com manipulação do espaço-tempo. Esses seres manipulam a realidade em volta nossa. Então não precisa mais ser física, como eu contei para vocês no outro vídeo. As abduções hoje em dia acontecem mais no plano, em dimensão diferente. Como disse o Paulo Shoa ontem, Mergulho no Hiperespaço, né, que é o livro do general Alfredo Moacir Shoa, o pai dele, fez um trabalho fantástico a respeito de contato com seres extraterrestres, avistamento de OVNIs, frente a frente. E quem não assistiu a live, assista, foi muito legal. Ele falou sobre cura por extraterrestres também, vou deixar nas miniaturas finais. Vamos continuar aqui então, para a gente continuar conversando a respeito disso. E quem tiver alguma experiência, pode deixar nos comentários, ative o sininho, deixe seu like e compartilha os nossos vídeos, tá bom? E as pessoas, tanto céticos quanto ao público em geral, geralmente ficavam encantados em zombar daqueles que eram corajosos o suficiente para contar a sua história. Vimos acontecer muito isso, né, em programas, como o programa do Jô Soares, que lógico era mais voltado para humor, mas às vezes iam pessoas contando relatos incríveis e eram levados muito para a forma da piadinha. Então por isso que eu sempre relutei em participar de programa de TV, assim, eu nunca... Televisão já é mais complicado, ainda no rádio é a sua voz, ainda a sua imagem não está exposta. E hoje em dia, qualquer coisinha que você fala, de repente a pessoa já interpreta de outro jeito e dá uma confusão. Eu até teve uma vez aí que um infeliz aí, desculpe o termo, falei uma coisinha errada naquele alvoroço de gravar, né? A gente vai pegando o jeito e vai aprendendo, né? E assim, a pessoa teve a capacidade de cortar um trechinho do meu vídeo aí e falar um monte de abobrinha, entendeu? Mas, ó, essas coisas eu nem me importo. Mas eu digo assim, então nós temos que tomar cuidado com nós se expor, porque eu falo assim pra vocês, eu tenho contato com OVNIs, com naves extraterrestres mesmo, com seres extraterrestres, olha quanto tempo, eu vou fazer 40 anos esse ano, 2021, e olha, eu comecei a falar mesmo dos meus casos, foi no último ano pra cá,
eu não falava, só pessoas muito próximas mesmo sabiam dos casos que aconteciam comigo, relacionado à abdução, contato com seres extraterrestres. Eu sempre me resguardei. Por causa disso, piadinhas, zombaria. Mas hoje em dia, como eu falei, hoje em dia tem mudado bastante, até porque muitas pessoas têm vindo a público falar publicamente que tem contato com seres extraterrestres. Como o meu amigo Ariel Espíndola, do canal Pleiadianos, como a doutora Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador, que eu já estive dando palestra lá com ela e com a Margarete Acker. Um grande abraço às duas, eu fico muito feliz de ter participado lá já. Meu amigo Chico Penteado também, que tem também contato com seres extraterrestres. Então, olha para vocês verem, então várias pessoas já têm vindo a público, e muito mais pessoas que estão aí no anonimato, que contam histórias incríveis de contato, e eu vejo que muitas pessoas têm traumas mesmo, são traumatizadas a respeito disso, porque não entendem o que acontece. E quando participam de palestras, igual essas de ufologia que eu faço e outras pessoas fazem, ou como no canal que a pessoa vê um vídeo como esse, aquilo ajuda ela a despertar, no sentido, nossa, não é só comigo que acontece, não devo me preocupar com o que as pessoas pensam, deixo de achar, mas vou procurar ajuda. E vou contar as minhas histórias, eu vou compartilhar as minhas histórias. Por quê? Porque eu compartilhando as minhas histórias, eu me ajudo, estou soltando algo que estava dentro de mim, ali preso, né? Uma informação, algo que mexe mesmo com as pessoas, e ao mesmo tempo estou despertando pessoas que passam por isso, que podem estar passando por isso, traumatizadas até de repente, porque não entendem o que está acontecendo, e elas começam dá uma ligadinha ali na mente dele, nossa, realmente eu tenho que me tocar que aquilo que acontece com o Renato, ou com aquela pessoa que comentou, ou aquele entrevistado, realmente acontece comigo, então eu não sou único. Uma coisa que ajudou muito nesse sentido foi as próprias redes sociais, grupos de WhatsApp, grupos aí de outros, por exemplo, Facebook. Já na época do Orkut eu já comecei a ver que pessoas se importavam com essas histórias. Quem lembra do Orkut era igual ao Facebook, tá? Só que nós somos mais dinossauros aí da internet, então nós tivemos acesso ao Orkut. Nossa, eu lembro quando a internet nasceu. Eu lembro que eu fazia Senai, eu lembro que eu fiz aula de informática, e eu lembro a primeira vez que eu entrei no portal da IG, tinha até o cachorrinho, lá tinha 2 pupils, aquelas janelinhas de anúncio que levava 2 horas para abrir aquele negócio, você perdia quase a aula inteira. A internet era totalmente primitiva. Mas, voltando ao assunto, vocês verem como o mundo evolui, né? Então, esse é o intuito. As redes sociais ajudam a nós conhecermos pessoas que têm as mesmas experiências que nós e trocarmos essas experiências e conhecimentos para chegarmos numa conclusão. Afinal, o que querem esses seres? Por que eles fazem contato com determinada pessoa? Qual a ligação daquela pessoa X com aquele ser que se comunica? Aquela pessoa pode ter sido um extraterrestre em outra vida? Ou ela é um extraterrestre encarnado, não tem essa ciência? Então olha quantos são os questionamentos, né? Por que nós devemos compartilhar nossas histórias envolvendo contatos com seres extraterrestres e naves espaciais extraterrestres? Os chamados discos voadores, né? Não é de se admirar que a maioria das pessoas fiquem caladas sobre suas experiências para evitar esse tipo de resposta. Rebeca se tornou uma espécie de pioneira em encorajar as pessoas que vivenciaram contatos imediatos e a compartilharem as suas histórias. Hoje, os contatados podem evitar o ridículo ou constrangimento falando sobre os seus ambientes em encontros seguros, como eventos próprios, né, de ufologia, onde as pessoas, até na Casa do Consolador, também voltando ao assunto, também tem lá um dia na semana, agora não está tendo, né, em vista da pandemia, mas eu cheguei aí até com meu amigo Luiz, um abraço, Luiz, e nós fomos lá uma vez, tem um dia que é só contatados, né, acho que é contatados mesmo, onde as pessoas vão lá para contar experiências incríveis, são dezenas e dezenas de pessoas contando experiências incríveis envolvendo OVNIs, envolvendo contato com seres extraterrestres, abdução extraterrestre, cada história mais incrível que a outra, ou seja, as pessoas se sentem seguras, num ambiente seguro, assim, onde as pessoas passam por as mesmas experiências, estão ali para compartilhar, buscar conhecimento e entender o que acontece com elas, né? Hoffen
Opa, desculpa. A MUFON... Aqui. A MUFON tem estado na vanguarda em fornecer um porto seguro para as experiências e contato com OVNIs. Eles oferecem um ambiente para essas pessoas se apresentarem e falarem sobre o que aconteceu com elas. Em muitos casos, as pessoas que tiveram contato com experiências reprimiram seus encontros por muitos anos. Muitos querem compartilhar suas experiências, mas ficam quietos por medo do ridículo. Você que está assistindo aí agora pode deixar, se você tem uma experiência, pode deixar aí no chat, tá bom? Fica à vontade para deixar e também nos comentários desse vídeo. E também, Heflin também decidiu que o melhor caminho a seguir para ela era fazer sua própria pesquisa sobre o contato com os OVNIs. Ela compartilhou suas descobertas com o público nos últimos anos, mas não se considera especial de forma alguma. Eu também, sinceramente, eu nunca me senti especial por isso. Pelo contrário, eu ficava revoltado, eu não entendi o porquê. Eu falei, por que eu tenho que passar por isso? O que está acontecendo comigo? A impressão que dá é que isso acontecia comigo, aquilo. Sabe? Por que aqueles seres apareciam para mim? Por que eu era abduzido? Por que eu tinha que passar por aquilo se eu não podia falar para ninguém, que ninguém acreditava? Imagina você se fechando naquela caixa. É lógico que você vai ter sérios problemas de ordem, assim, psicológica, se você não buscar um tratamento e uma ajuda, porque é muita informação. Você entender já a própria realidade nossa já é difícil. Agora você imagine você entender uma outra realidade de seres que vêm, que abduzem, que fazem o que querem, que você não tem domínio sobre você mesmo, você pode estar em qualquer lugar, todo lugar que eu já morei, que eu estive, enfim, não interessa, em todos os lugares eu fui abduzido. Em todos os lugares. Não interessa se é outra cidade, outro estado, outro país, não interessa. Sempre vai acontecer, ou seja, nós somos cobaias? Não sei. Qual o propósito? Também não sei ainda. Eu acredito, prefiro acreditar, não é nem prefiro, pelo menos em relação às experiências minhas, que é uma coisa boa, para a evolução da espécie humana, para ajudar no despertar da consciência, na evolução do mundo nesse processo de transição planetária de mundo de expiação e provas para regeneração, para o próprio desenvolvimento da melhoria da saúde do ser humano através dos chips que os ETs colocam, para facilitar os contatos com eles, preparando uma nova raça híbrida. Então são várias já as respostas que já temos. Não temos como saber qual é exatamente o caminho. Pode ser todos os caminhos. Todas as respostas podem ser válidas. Até mesmo as que não são muito boas, tipo que aqui pode ser um laboratório extraterrestre. Nós somos aí cobaias de seres aí que pega, abduzem, coleta material genético, sei lá o que, qual o propósito. Então aqui de repente um dia para invadir, pode ser também. Eu não acredito nessa hipótese no sentido que tem seres que estão aqui para nos ajudar. Então eu não acredito assim numa invasão, nem nada disso. Existem, eu acredito que possa existir seres que têm esse intuito, mas conforme o grau de evolução também do ser, ele expande também a parte moral, espiritual dele. Pelo menos se nós se basearmos pelo que acontece na Terra, vocês podem ver que sempre que a humanidade quase deu uma acelerada aí na evolução tecnológica, principalmente na corrida espacial, vocês podem notar que os seres extraterrestres interferiram nos avanços, fomos proibidos aí de voltar para a Lua aí, por praticamente 50 anos, por esses seres. Impediram nossos avanços tecnológicos, explodindo foguetes, desarmando ogivas nucleares. Então, olha para vocês verem. Então, do mesmo modo, outras civilizações também são acompanhadas, a não ser que uma civilização conseguisse ficar totalmente escondidinha no canto dela lá, e ela conseguisse alcançar todo esse grau de expansão muito rápido tecnológico, nenhuma outra civilização assim benevolente a descobriu, e ela virou uma civilização que não se importa com nada, o negócio dela é destruição. Pode acontecer? Claro que pode. Quantas possibilidades de vida? Como já falei que só na nossa galáxia são 200 bilhões de sóis. Bilhões! Imagine que com cada sol desse, metade tiver a possibilidade de vida inteligente só em zona habitável igual a da Terra, aí você já tem noção de quanta possibilidade de vida, né? E são trilhões de galáxias. Trilhões. Então você já tem uma ideia de como é isso, né?
Durante a entrevista, ela discutiu que algumas de suas pesquisas revelaram, no trecho a seguir, porém ela fala sobre as suas próprias experiências. Aqui é esse que tem um trecho da palestra dela. Que não vai ser o caso, eu não vou colocar aqui. Mas ela até comenta assim que ela diz que houve 2 lugares onde seus encontros de contato com os OVNIs aconteceram. Então, olha que interessante isso daí. Então, aqui fecha a matéria que está no portal OVNI Hoje. Legal, gosto muito do portal OVNI Hoje. Acho que é um dos melhores, se não for o melhor, um dos melhores de conteúdo assim, de ufologia. Também está no arthub.com. Legal, obrigado, viu? Nossa, eu gosto muito de ver aqui as matérias. E dá pra gente conversar muito em cima disso. Então, eu quero dizer isso. Então, na verdade, é basicamente isso. Porque os contatados precisam compartilhar suas histórias para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação e não têm com quem falar, não estão entendendo o que está acontecendo com elas, às vezes estão em situação deplorável, até de saúde, por causa do que está acontecendo, e elas não conseguem entender o que acontece com elas. Eu, graças a Deus, consegui descobrir, entender tudo o que acontecia comigo. Foi anos e anos e anos para entender tudo isso. Ainda estou tentando entender várias coisas, mas hoje em dia eu já entendo do contato com seres, tendo um pouco do propósito, porque o que eles querem, pelo menos baseando nos seres que têm contatos comigo, que os seres que eu já vi em abdução, tanto física como espiritual, numa outra dimensão, como também através de sonhos lúcidos que eles também utilizam para falar com a gente sobre isso. Tenho também um vídeo aqui sobre sonhos lúcidos e contato com extraterrestre, que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Então deixa nos comentários aqui, você já teve alguma experiência envolvendo aí discos voadores, extraterrestres? Você já compartilhou essas histórias? Não compartilhou? Então deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu quero ler a sua história. E também nos comentários tem o WhatsApp e o e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo também. E se não quiser deixar ali a público, mande um e-mail também para mim, é que eu vou gostar muito de estar lendo a sua história, tá bom? Eu gosto muito de saber que outras pessoas passam por isso também e fazer tipo um mapa, vamos dizer assim, de tentar entender tudo isso, qual o propósito desse contato com seres extraterrestres, com nós humanos. Muito obrigado mesmo, gratidão, seja bem-vindo sempre ao canal Ufologia e Mistérios, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos. E, como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além, e até o próximo vídeo.